Olá, tudo bem? Retomando os vídeos sobre processo civil, descomplicando o processo civil, eu estou em falta com alguns vídeos sobre essa temática e sobre essa, essa playlist, né, que nós estávamos montando sobre processo civil, conceitos básicos de processo civil. Eu vou trazer alguns conceitos bem simplificados e, de alguma forma, resumidos, ensanduichados, digamos assim, nesse vídeo. Tá? Eu vou falar basicamente de capacidade de ser parte, capacidade processual ou legitimidade ad processo, condições da ação, legitimidade ad causa e interesse de agir. Então, eu estou falando também dos sujeitos da relação processual, basicamente autor e réu, a figura do representante do incapaz, legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária, capacidade postulatória e espécies de honorários advocatícios, os honorários advocatícios contratuais, sucumbenciais e indenizatórios. Então, vou acabar falando também de princípio da causalidade e princípio da sucumbência. Uma questão que aflige tanto o processo civil quanto o processo do trabalho, mas estamos falando de conceitos um pouquinho mais ligados ao processo civil. Então, vamos lá. Capacidade de ser parte. Quem pode ser parte? Qualquer sujeito que tenha personalidade jurídica, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode ser parte, né? Basta ter personalidade jurídica. Para a pessoa física ou natural, a personalidade jurídica surge com o nascimento com vida. Então, antes do nascimento não há personalidade jurídica. O Código Civil até resguarda os interesses, os direitos em potencial do nascituro, mas ele não tem personalidade jurídica, por isso ele não é uma pessoa, né? Ele não tem a capacidade de contrair direitos e obrigações. Com o nascimento com vida, a pessoa natural adquire a personalidade. E para a pessoa jurídica adquire a sua personalidade com o registro dos seus atos constitutivos perante as autoridades de registro competente. Se for uma associação civil ou uma sociedade sem fins lucrativos, né, uma sociedade civil, melhor dizendo, uma associação sem fins lucrativos, seu registro se dará no cartório de registro de pessoas jurídicas. Em se tratando de uma sociedade empresarial, os seus registros devem ser feitos na junta comercial, né? Por exemplo, a junta comercial do Estado de São Paulo, a JUSCESP, né? Porém, o direito também resguarda a possibilidade de entes despersonalizados serem parte. Um exemplo, para não alongar demais o vídeo, é a figura do condomínio. O condomínio não tem personalidade jurídica, né? Muito embora ele tenha o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, né, o CNPJ, para fins tributários, para fins fiscais, o condomínio em si é apenas uma propriedade em comum de todas as pessoas que ali estão. Portanto, não tem personalidade jurídica. Porém, ele tem a chamada personalidade judiciária. O condomínio pode integrar uma relação processual como autor, como réu ou como terceiro que intervenha ali de alguma forma, embora não tenha personalidade jurídica. Ótimo. Para explicar os outros conceitos, né, diferenciar capacidade de ser parte, capacidade processual e assim por diante, eu preciso falar um pouco sobre o direito de ação. Direito de ação, em vídeos anteriores, eu já mencionei para vocês que se refere àquele direito que é exercido pelo particular contra o Estado, de exigir que o Estado preste a tutela jurisdicional para pacificar, para trazer a pacificação social, resolver um conflito, uma crise de certeza, uma crise de legitimidade, uma crise de eficácia do direito. Então, eu, particular, exerço o direito de ação contra o Estado para exigir que ele preste a tutela jurisdicional, para que ele diga o direito no caso concreto. Porém, esse direito de ação ele não é incondicionado. O artigo 17 do CPC diz que para mover uma demanda é preciso ter legitimidade e interesse. E estas, melhor dizendo, são as condições da ação, legitimidade e interesse. Quando eu falo de interesse, eu falo da necessidade e adequação. Eu sempre falo isso para os meus alunos, mas processo não é café filosófico e não é papo de boteco. Ele não tem um fim em si mesmo, ele é um instrumento para atingir um fim. O processo é necessário para resguardar a tutela do bem da vida, do direito material, do direito subjetivo que a pessoa tem.
na desnecessidade de utilização da tutela jurisdicional, não há interesse de agir em relação ao processo. Então, o interesse é essa pertinência, essa necessidade e essa adequação entre a tutela de um direito subjetivo, tutela de um bem da vida, e o interesse do particular em obter esse bem da vida. Né? Então, havendo essa necessidade da tutela jurisdicional e da própria relação processual, aí nós temos o interesse. Né? Por outro lado, nós temos a figura da legitimidade. E aqui a legitimidade, enquanto condição da ação, é a legitimidade ad causam. Essa legitimidade é analisada em abstrato e ela se perfaz entre o particular e o bem da vida. É a chamada pertinência subjetiva. Existe uma ligação, um liame, uma pertinência subjetiva entre o sujeito e determinado bem da vida. Seja ele supostamente credor deste bem da vida, e aí ele vai figurar em uma relação processual como autor, seja ele supostamente devedor da satisfação deste bem da vida. E aí, no caso, ele vai figurar em uma relação processual como réu. Então, havendo essa pertinência subjetiva entre o sujeito e o bem da vida, nós temos a chamada legitimidade. E como eu estou falando da legitimidade ad causam, já preciso desde logo fazer a diferenciação entre legitimidade ou legitimação ordinária e legitimidade ou legitimação extraordinária. Se o CPC no artigo 17 diz que para exercer o direito de ação é preciso ter interesse e legitimidade, o artigo 18 diz que, via de regra, a pessoa só pode defender seus próprios interesses em juízo. Então, demandar em nome próprio relativamente ao seu próprio interesse. Existem hipóteses em que a lei, e o próprio artigo 18 do CPC diz isso, a lei admite que uma pessoa defenda em seu nome interesse de terceiro. Quando a pessoa defende o próprio interesse em juízo, nós estamos diante de uma legitimação ordinária. Ainda que a pessoa seja derrotada no mérito da relação processual, em abstrato, ela se arvora, ela se diz titular de uma pretensão, de um interesse. Portanto, ela defende suposto interesse próprio e não de terceiro, aí configurando a legitimação ordinária. Esta é simples. Uma pessoa que se diz proprietária de um carro e debate em juízo a propriedade deste carro está simplesmente exercendo a sua legitimidade ordinária. Por outro lado, nós temos situações em que a lei permite que se defenda interesse de terceiro, a legitimidade ou legitimação extraordinária. Um exemplo básico, e que também é ligado ao direito do trabalho e ao processo do trabalho, está ali no artigo 8º da Constituição Federal. O artigo 8º diz que o sindicato pode demandar em favor de seus associados e também em favor de outros que não são seus associados, mas integram a mesma categoria profissional, em juízo e administrativamente. Então, o sindicato pode, em nome próprio, defender interesses dos trabalhadores da sua categoria. Por exemplo, mover uma demanda para exigir o pagamento de um adicional de insalubridade para todos os empregados de determinada empresa que estejam em determinada fábrica. O adicional de insalubridade é aquele devido pelo trabalho em condições nocivas à saúde, nos termos das normas técnicas pertinentes sobre isso, as normas regulamentadoras, né? Na verdade, os anexos da norma regulamentadora 15, que trata do adicional de insalubridade. Quando uma pessoa física ou jurídica defende direito de terceiro, suposto direito ou suposto interesse de terceiro em nome próprio, está exercendo a legitimidade extraordinária. Por outro lado, não deve ser confundida a legitimidade ad causam, que é uma condição da ação, com a legitimidade ad processum. A legitimidade ad processum não se refere à condição para o exercício do direito de ação, mas sim a um pressuposto processual de validade da própria relação processual. Quando nós falamos de legitimidade ad processo, nós estamos falando basicamente da capacidade de agir, capacidade de fato, capacidade de praticar atos processuais. Ela se confunde com a própria capacidade de agir e de fato do Código Civil,
que diz que a pessoa se torna plenamente capaz aos 18 anos, né? A incapacidade absoluta existe com os menores de 16 anos e também com aquelas pessoas que, por alguma enfermidade, tenham problemas cognitivos, não possam formalizar e exprimir a sua vontade. No Código de 16, o Código Civil de 16, estes eram chamados de loucos de todo gênero. Obviamente, como esta terminologia é politicamente incorreta, ela não foi adotada no Código Civil de 2002, nem com as reformas sucessivas que esse código teve ao longo dos últimos 19 anos, aí, 19 para 20 anos. Então, por isso que nós não usamos essa expressão, mas nós podemos falar daquelas pessoas que têm nível cognitivo reduzido ou dificuldade de exprimir sua vontade, e por isso são também absolutamente incapazes, além do menor de 16 anos. Então, todo mundo tem capacidade de ser parte, de estar em juízo. Basta ter personalidade jurídica. Em alguns casos, mesmo entes despersonalizados também podem ser parte. Agora, nem todo mundo pode praticar atos processuais por si só. E por isso existe a figura do representante legal do incapaz. Seja o tutor, seja o curador, seja o representante legal que tem a guarda do menor de idade, por exemplo. Neste caso, é este representante legal que exerce a capacidade de fato, a capacidade de ser parte pelo absolutamente incapaz, suprindo a sua vontade. E aqui é importante destacar: o representante legal não é parte. Então, em uma demanda em que nós temos, seja como autor, seja como réu, por exemplo, um adolescente com 15 anos de idade, com menos de 16 anos, a parte é ele, o adolescente. Ele é apenas representado pelo seu guardião legal. Tá? Por exemplo, uma ação de execução de alimentos, em que uma criança postula pagamento de alimentos de pensão alimentícia de seu pai. A própria criança é a autora da demanda e move a demanda contra o pai, e o pai é o réu. Mas a mãe da criança representa a criança. A mãe da criança é a representante legal do incapaz. Ela não é parte, ela apenas supre a vontade do incapaz. O incapaz continua demandando em nome próprio, interesse próprio, em contexto de legitimação ad causam ordinária. O menor só não tem a legitimidade ad processum, a capacidade de praticar atos processuais. Essa legitimidade ad processum é suprida pelo representante legal do incapaz. E também não devemos confundir todos esses conceitos que já mencionamos anteriormente com a capacidade postulatória. A capacidade postulatória é a capacidade de efetivamente formular, postular requerimentos e pedidos perante o juiz, assinar as petições com esses requerimentos. Esta capacidade postulatória, via de regra, é exercida nos termos tanto da Constituição Federal quanto do Código de Processo Civil apenas pelos advogados, que são aqueles bacharéis em direito que passam no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, obtêm o número de inscrição no órgão de classe competente, né, na Ordem dos Advogados do Brasil, e podem advogar. No juizado especial civil, em primeiro grau, e na justiça do trabalho, no processo do trabalho, em primeiro e segundo graus, não há necessidade de contratar advogado para demandar. A própria parte tem a chamada capacidade postulatória. Contudo, no processo civil como um todo, a pessoa precisa de um advogado para demandar. E por isso, ela precisa contratar um advogado e outorgar-lhe poderes através da procuração. A procuração nada mais é do que um instrumento de mandato. O contrato de mandato é um contrato regulado pelo Código Civil, por meio do qual uma pessoa, o mandante, transfere poderes ao mandatário para praticar atos em seu nome. Então, o advogado, quando postula em juízo, postula em nome da parte, do seu cliente, e não em interesse próprio. Portanto, naquele exemplo que eu disse do menor que processa o pai, que demanda contra o pai pensão alimentícia, o menor é o autor da demanda, ele tem legitimidade ad causa ordinária na condição de autor,
e ele também tem capacidade de ser parte. E o pai tem legitimidade ordinária ad causam na condição de réu, e ele também tem capacidade de ser parte. Porém, o menor não tem capacidade processual, não tem legitimidade ad processo. Essa capacidade processual é exercida pela sua representante legal, no caso, a sua mãe. O pai é maior e absolutamente capaz, ele não precisa ser representado por ninguém. No entanto, tanto o menor quanto o pai não têm a capacidade postulatória, eles não podem assinar requerimentos, assinar petições. Por isso, ambos precisam outorgar poderes a advogados para atuar em seu favor, para postular em seu favor em juízo. E nisto eu chego nos últimos elementos que eu gostaria de destacar nesse vídeo, que se referem à questão dos honorários advocatícios. Quando contrato advogado, existem naturalmente honorários advocatícios. Bom, nós temos basicamente três espécies de honorários advocatícios: honorários contratuais, sucumbenciais e indenizatórios, um de cada vez. Honorários contratuais são aqueles fixados no contrato de prestação de serviços advocatícios e de honorários advocatícios estabelecido entre o cliente e o advogado. Então, no exemplo que eu dei do menor demandando contra o pai, a mãe do menor, em nome do menor, pratica o ato de contratação de um advogado. Mas quem contrata é o menor, representado pela mãe. Então, o menor contrata determinado advogado. E neste contrato tem o valor fixado de honorários para a prática do ato. É um contrato, portanto, a natureza é contratual. O valor ajustado foi ajustado livremente entre o advogado e o seu cliente. Quem deve esses honorários? O cliente. Quem é o titular dos honorários? O advogado. Via de regra, esses honorários contratuais são devidos independentemente do êxito da demanda. É a chamada obrigação de resultado. Ainda que a parte seja derrotada no processo, ela continua devendo honorários para o advogado que trabalhou na sua causa. Contudo, é muito comum que, em algumas demandas, especialmente relativas ao direito do trabalho, por exemplo, advogados que trabalham para o empregado, por exemplo, façam o chamado contrato de risco. Estipulam que os honorários contratuais serão pagos na base de 30%, é a praxe do mercado, sobre o valor líquido que aquele trabalhador ganhar e só se ele ganhar. Se ele perder a demanda, o advogado não recebe nada. Isto decorre da livre contratação, né? Do livre exercício de autonomia privada entre as partes. Né? Não é a regra geral é de que o exercício da advocacia é uma obrigação de meio, nos termos do direito civil, independentemente de êxito, o advogado trabalhou, ele tem direito aos honorários. No entanto, se o advogado quis costurar um contrato, quis ajustar um contrato de risco, no qual ele só recebe se o seu cliente tiver êxito, liberdade, autonomia da vontade entre os contratantes. Tá? Já os honorários sucumbenciais, eles têm a natureza jurídica de despesa processual e, em regra, de acordo com o artigo 85 do CPC, eles são devidos pelo vencido, pela parte que perdeu o processo, ao advogado do vencedor, ao advogado da parte que ganhou a demanda. O código utiliza a expressão sucumbência, a palavra sucumbência, e aqui nós temos dois princípios que eu gostaria de explicar rapidamente para vocês também nesse vídeo. Princípio da causalidade e princípio da sucumbência. Segundo o princípio da sucumbência, todas as despesas processuais são arcadas pelo derrotado na demanda. E dentre as despesas processuais, nós temos os honorários sucumbenciais devidos ao advogado do vencedor. Então, o credor continua sendo o advogado, só que o devedor não é mais o cliente do advogado. O devedor é a parte derrotada, segundo o princípio da sucumbência. Agora, nem sempre nós temos vencedor e vencido. Nós temos várias circunstâncias em que o processo é extinto sem análise do mérito. E aí, neste caso, não há vencedor
e não há vencido mesmo na jurisdição contenciosa. Um exemplo é aquela situação em que o autor simplesmente desiste do prosseguimento da demanda, implicando a extinção sem resolução do mérito. Não houve enfrentamento do mérito. Neste caso, existem honorários sucumbenciais ainda? Existem, segundo o princípio da causalidade. O princípio da causalidade diz que quem arca com a despesa é aquele que deu causa à despesa. Na verdade, é aquele que deu causa à demanda, porque a despesa decorre da demanda. Então, no exemplo que eu acabei de dar do autor que desiste do prosseguimento da relação processual, ele deu causa à despesa porque ele deu causa à demanda. Ele ajuizou a demanda e depois desistiu do prosseguimento, ele deu causa a essa despesa. Neste caso, ele teria que arcar com honorários sucumbenciais do advogado da outra parte, da parte ré. Isto, obviamente, falando segundo a lógica do processo civil, tá? Uma pequena observação aqui em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, como eles têm natureza jurídica de despesa processual, o seu valor não é fixado livremente pelas partes. O Código de Processo Civil traz vários requisitos para que o juiz arbitre estes honorários sucumbenciais. E mesmo que a petição inicial ou a contestação nada falem sobre esses honorários sucumbenciais, o juiz vai arbitrar de ofício, pois se entende que é um pedido implícito na medida em que trata-se de uma despesa processual e deve ser arbitrada pelo juiz. A última espécie de honorários que eu gostaria de tratar é a dos honorários indenizatórios. Muitos, como o professor Daniel Assunção, por exemplo, não classificam como separados os honorários indenizatórios. Eles entendem simplesmente que são a mesma coisa que os honorários contratuais. E por que isso? Porque, na verdade, qual é a lógica desses honorários indenizatórios? Estes honorários indenizatórios estão tratados lá no artigo 404 do Código Civil, no contexto das perdas e danos que decorrem da responsabilidade civil. Aquele que é derrotado teria que arcar com todas as indenizações pertinentes decorrentes do ato ilícito, inclusive com os gastos que a pessoa teve com a contratação de um advogado. Então, por exemplo, se nós temos um acidente de trânsito, uma pessoa sofre uma batida e a pessoa que bateu no carro, né, o culpado pela batida do carro, não quer pagar espontaneamente o valor do conserto. E digamos que por um azar, esta pessoa que bateu no carro, bateu em um Porsche. Portanto, é um carro caríssimo, de conserto caro. O valor de indenização para conserto daquele carro, daquele Porsche, supera 40 salários mínimos. Por isso, uma demanda dessa não iria para o juizado especial civil de qualquer forma. Vai para a vara comum. E, neste caso, a pessoa que vai demandar, o dono do Porsche, que vai mover a demanda, é obrigado a contratar um advogado. E, neste caso, ele estipula com o advogado o valor de honorários contratuais de R$ 5.000. Agora, observem uma coisa. Se a pessoa que bateu no carro tivesse espontaneamente cumprido a obrigação e pagado o valor do conserto do carro, haveria demanda? Não haveria. Se não houvesse demanda, haveria despesa de contratação de advogado? Haveria despesa relativa aos honorários contratuais? Não haveria. Então a lógica é esta. Este valor que o dono do Porsche teve que gastar contratando um advogado decorre do mesmo ato ilícito que causou o dano no carro. Portanto, esses honorários seriam uma indenização devida pelo devedor da obrigação principal ao credor para indenizar o que ele gastou com os honorários contratuais. Portanto, os honorários indenizatórios não são devidos ao advogado, são devidos ao credor, à parte, porque ela gastou esta grana com os honorários contratuais. Então, neste exemplo, o dono do Porsche pode pedir a indenização do conserto do Porsche, bem como a indenização do que ele gastou com honorários contratuais com o advogado. Esta indenização, os honorários indenizatórios vão para o dono do Porsche, não vão para o advogado. O que o advogado vai receber? Os honorários contratuais que ele fixou em contrato com o dono do Porsche. E, se o dono do Porsche ganhar a demanda, os honorários sucumbenciais, que a pessoa que bateu no carro
deve pagar a este advogado. Perceberam, portanto, as diferenças de natureza jurídica? Honorários contratuais têm origem no contrato, são devidos pelo cliente ao advogado. Honorários sucumbenciais têm origem como uma despesa processual, natureza jurídica de despesa processual, e são devidos os honorários sucumbenciais pelo vencido ao advogado do vencedor. E os honorários indenizatórios têm natureza jurídica de indenização decorrente de responsabilidade civil e são devidos pelo vencido ao vencedor e não ao advogado. São devidos à parte, ao interessado, ao titular do direito principal. Bom, para não alongar demais esse vídeo, eram essas as considerações, muitos conceitos com uma breve explicação para cada um deles. Dúvidas podem colocar nos comentários aqui. Curtam esse vídeo, por favor, compartilhem para ajudar o crescimento do canal aqui no YouTube e também no IGTV. E sigam o canal, né? Assinem, inscrevam-se no canal no YouTube. E até o próximo vídeo. Muito obrigado a todas e a todos. Até lá.